Corajoso e não está bem da voz, avisou, vai ficar descansando e receber a cura em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Amém? Declarei que nos braços dele você tem descanso. Declare que nos braços dele você tem descanso. Teus braços é o meu descanso. Declara isso com a tua alma. Teus braços é o meu descanso. Sim, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Nos teus braços, Senhor. Em teus braços é Em teus braços, Senhor. Oh, o Espírito da verdade. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você tem segurança neste lugar. Você tem abrigo nele. Seu amor perfeito, Amor perfeito que não falha. pousado em mim. Sim, oh glória. Se eu passar pelo vale, Declara. acharei conforto em teu amor. Oh, você vai achar Pois eu conforto. sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele te guarda. Em teus braços é o meu descanso. Declara para tua alma, declara. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. É o meu descanso. Ah, esse Deus é lindo demais. Abre tua Bíblia. Gênesis capítulo 39. Eu falei, Jesus, o ano já está acabando. Eu ainda estou aqui. Aleluia. Mas a palavra do Senhor é tão atual, tão atual, tão atual, mais do que todas as notícias que vão sair amanhã. Eu vou falar de novo. A palavra do Senhor é tão atual, mas tão atual, e é antemporal, é em todo tempo. Nunca vai sair de moda. Gênesis capítulo 39. Aleluia. Se você puder ficar de pé mais uma vez. Ai, levanta, senta e levanta. Mas vamos, porque você está cansado. A semana começou com tudo para você não dormir. Aleluia. Dormir no culto não pode. Senão a gente vai orar como Paulo orou por Eutico. Amém? Aleluia. Vamos dar glória. Versículo 1 diz assim: José foi levado ao Egito José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José merecer perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo quanto tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa, o egípcio, por amor de José, desde que fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso e de porte e de boa aparência. Aleluia. Agora você dá um pulinho lá no livro de João, capítulo 15. Aleluia, 15. Uma passagem bem conhecida. João 15.
João 15, aí você vai para o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, corta. E todo que dá fruto, limpa ou poda, para que dê mais fruto ainda. A minha versão está dizendo assim, ó, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, nós vamos produzir. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora coloca a Bíblia aí no teu lugar, levanta as tuas duas mãos lá em cima e declare comigo assim: suportando a poda. Ah, mas está muito fraco para o número de gente. Fala assim: suportando a poda, para ser aprovado, para produzir frutos, frutos que durem. Agora vira para o teu irmão e fala assim: esta noite o Senhor te diz aqui, essa situação chama-se processo, e não tem como fugir, nem como pegar atalho. Deus não conta com fujão. Deus conta com corajosos, que mesmo na adversidade vai achar ocasião para aprender dentro dela. Fala: você é uma árvore. Nessa noite, o teu Senhor é o agricultor do teu terreno, e Ele te diz assim, que o Espírito Santo é aquele que aduba a terra, e Ele vai te dar tudo o que você precisa, se você permitir, porque Ele quer te aprovar, para você florescer e produzir mais fruto ainda. Quem é que crê? Aplaude ao Senhor, dando glória. Se assenta em nome de Jesus. Queridos, nós estamos um bom tempo aprendendo um pouquinho desta palavra, aprendendo sobre as podas de Deus na vida de José. E quando nós vamos olhar a história de José, todas as vezes que a gente vai ler, que nós lemos o mesmo capítulo, o mesmo versículo, nós vamos aprender algo novo. Nós vamos ver de outro olhar. Nós vamos pegar outra via de entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é ampla, e ela vem na minha vida e na tua vida de uma forma profunda. É por isso que a palavra diz que a palavra dele é como espada, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela vai até a divisão da alma, do espírito, e somente a palavra de Deus é apta para discernir juntas, ossos, medula e pensamentos e intenção do coração do homem. E quando nós olhamos para a vida de José, a semana passada nós estudamos, aprendemos, culto mulheres restauradas, porque olha o que bispo Adevaldo falou aqui, através da minha irmã, o Senhor tocou meu irmão, tocou a minha vida, tocou o meu outro irmão. E escuta, deixa eu te falar, tem sobrinhos, tem já sobrinhos de segundo grau, que é os filhos das sobrinhas, todas dentro da igreja, e eu creio que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Eu não sei se você prestou atenção nessa passagem, mas a passagem diz: e Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. Já levanta a tua mão, que eu quero profetizar. Não é por merecimento, é por graça. E o Senhor está dizendo: por amor à tua vida, eu vou salvar, vou libertar, vou transformar, eu vou restaurar. Por amor a José. Todas as vezes que nós lemos, a semana passada nós aprendemos aqui dentro desse contexto ele como mordomo, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus olha para José através dos olhos de Potifar, ele vai subir de degrau. Pastora, como que um escravo vai subir de degrau? Quem é do ramo, nem vou falar do ramo, mas quem está no meio corporativo
seja empreendedorismo, seja trabalhando ou prestando serviço, você vai entender que a capacitação que Deus te deu dentro do setor que você atua e opera, o Senhor te deu e automaticamente você vai abençoar outras pessoas, porque através do talento que está na tua mão, a empresa gira como uma engrenagem trabalhando. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai dizer que Deus olha através dos olhos de Potifar para José, e o segredo estava dentro de José, o segredo era José, e o Senhor está dizendo: o segredo é você. Eu quero dar resposta onde você trabalha, eu quero dar resposta no âmbito da tua família, eu quero dar resposta para a sociedade, eu quero dar resposta para a igreja através da tua vida. E José, como? No meio corporativo, qualquer pessoa vai dizer assim: a pessoa ocupou aquele cargo porque ela é inteligente. A primeira coisa, ela se capacitou e habilitou para tal função, e ela é gabaritada, ou seja, tem uma graduação para tal fazer, para tal área, para tal cargo, sim ou não? Quando alguém aqui de nós, quem está desempregado, a gente ora, Deus vai te colocar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que já entrou em empresas sem as exigências, sem ter as exigências que a empresa exigia. Eu tenho certeza que já teve pessoas que entrou puramente Deus te colocando lá dentro. E é esse Deus que faz assim. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele olha para mim e para você, e você chora hoje, pede hoje, que é hoje para uma determinada área, situação. Só que o Senhor faz além. E entende uma coisa: como alguém como nós, que já vivemos, já passamos por esse meio, pode dizer que escravo prospera? Será se você tem essa resposta? Escravo, qualquer um vai dizer escravo, é aquele que já está dominado pelo dono para um trabalho escravo. E como que o escravo prospera? Declara bem forte comigo: Deus era com ele. Declara: Deus era com ele. Agora você vai falar para você mesmo: o Senhor é comigo, senão eu não chegaria aqui. O Senhor quer ativar em mim e você, e quer nos habilitar. Pastora, mas é um culto específico? Sim, porque aqui tem mulheres, aqui tem criança, aqui tem jovens, aqui tem casais, aqui tem famílias inteiras. E o Senhor está dizendo: eu quero restaurar mulheres, eu quero restaurar homens, eu quero restaurar a base, eu quero restaurar a família, eu quero restaurar aquilo que eu projetei para a vida dos meus filhos. E eu libero a primeira palavra profética: Deus está no comando. Deus não precisa dos recursos do homem para dizer que Ele é Deus. E Ele está dizendo: eu estou no comando da tua vida, eu estou no controle da tua casa. Deus está no comando. O moço está no mercado de escravo, sai do mercado de escravo, que é vendido pela segunda vez, entra dentro da casa do seu senhor, e agora ele sobe um degrau. Agora ele não vai ser, continua escravo, mas Deus está dizendo: você é escravo, mas a tua condição não é, você é mordomo. Quem lembra? Ele servia. O bispo Adevaldo falou 3 coisas aqui. Eu não sei se você pegou, você tem que ficar ligado, porque Deus vai entregando chaves, segredo. Ele falou assim, que o que estava errado não era, o que era inconveniente ali, era o trigo no lagar. Porque o lagar era lugar de malhar. Lagar era lugar de malhar. E o que era estranho ali? Era Gideão dentro do lagar, pisando o trigo. Mas Gideão estava determinado. Sabe o que ele falou? Ninguém me rouba mais. Eu vou falar de novo. Gideão estava determinado. Midianita nenhum me para. Gideão estava dizendo: eu sou a resposta para o meu povo. Ei, Gideão estava escondendo aquilo que ele trabalhou para colher, porque os midianitas eram assim, eles não atrapalhavam a colheita, a cultura, aliás, a preparação da terra e a cultura dela.
Os midianitas vinham para roubar a celebração. O que era a celebração? Na época da colheita, eles iam tudo lá para a eira. Roubava todo o trigo. Na época da colheita da uva, ia para o lagar. Só que aí, fala assim para o teu irmão, confunde o teu inimigo. Fala assim, a Bíblia diz, profetiza para ele, que por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai fugir. Fala, sabe o que é essa palavra? Ele está vindo por uma direção. Confunde ele. Confunde o teu inimigo nessa noite. Porque Deus está dando resposta para o mundo espiritual. A minha filha não vai parar. O meu filho não vai parar. A vergonha não vai te emudecer. A paralisia não vai te paralisar. A dor não vai te vencer. O céu está dizendo: eu estou no controle. Eu não vou pregar de Gideão, mas pare e pensa. Os midianitas correram lá para a eira. Sabe onde que era Gideão? Estava com todo o trigo? No lagar. Ele confundiu o inimigo. E agora é Deus confundindo o inimigo de José dentro da casa do inimigo, digamos assim. Porque Potifar, pelo que diz a história, era um homem muito bom. Era bom, porque ele amou a vida de José. E o bispo falou outra coisa aqui: fidelidade. A fidelidade de Gideão atraiu o anjo do Senhor debaixo do carvalho. A fidelidade de José atraiu Deus para o seu ambiente. Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar. Qual é o segredo? Independente da situação que você se encontra, o Senhor está dizendo: nessa noite eu te entrego o segredo. Qual é o segredo? Fidelidade. Seja fiel na chuva, seja fiel no vento, seja fiel na tempestade, seja fiel no deserto, seja fiel no vale, seja fiel na perseguição, seja fiel na solidão, seja fiel no abandono, seja fiel. Porque a tua fidelidade vai subir como incenso no altar do Senhor. Seja fiel. A fidelidade atrai o olhar de Deus para a terra. O moço é escravo. A Bíblia vai dizer lá no livro de Salmo 105, se eu não me engano, versículo 12, 13, que ele foi na frente como escravo, vendido com as suas mãos atadas, com os seus pés atados com corrente. Agora o moço está onde? Servindo, fala, servindo. Dentro da casa, dentro do palácio. Fala assim, a mão de Deus era com José. E os olhos do homem viu José. Fala, a mão de Deus é sobre mim. E Deus vai fazer o que for necessário para me ver nessa situação. De escravo ele começa a ser gestor de negócios. Eu vou falar de novo que você não entendeu. De escravo ele começa a fazer a gestão da fazenda de Potifar. E eu já falei aqui para vocês que ele estava fazendo o quê? Se a horta dava 3 pés de couve, começou a dar 10. Se as vaquinhas que estavam lá, vaquinha, porque eu não sei quantos bichos meu homem tinha, mas vamos falar da vaca? Se ele tinha lá só 2 vacas leiteiras, no outro dia estava com 10, porque a vaca procriou, porque deu outra, E ele estava aprendendo a gestão de negócios. Entenda uma coisa, Deus ele nos leva por caminhos de dores, porque ele precisa habilitar a ferramenta que ele entregou na minha e na tua mão. Pastor, e o que é que tem a ver a palavra de João 15? Ele está dizendo, se você produziu 1, eu quero que você produza 4. Se você produziu 2, eu quero que você produza 10. Ele está dizendo, é necessário podar algumas coisas. E o que significa a poda? A poda é a mesma coisa que o corte. O corte, ela vai arrancar um pedaço da árvore. Só que a folha que não presta mais será jogada fora. Agora a poda, entenda uma coisa. A folha, a Bíblia diz assim, a vara que não está em mim, corta ela e lança fora. Mas a vara que está em mim, poda.
apara ela, para ela fortalecer, para ela ser viçosa, para ela prosperar naquilo que é a execução da própria natureza. José está dentro da casa de Potifar e está Deus provando ele: aqui você é servo, você vai mexer na horta, vai prosperar, ele vai enriquecer. Aqui você é diácono, você vai dar exemplo pelo teu caráter, pela tua atitude, pela tua integridade, pela tua honestidade. Você não precisa das riquezas da terra, você me tem, é suficiente. Fala assim: Deus está no comando e Ele quer construir uma trajetória na minha vida. Irmãos, se qualquer um aqui falar para mim, dinheiro é bom e é necessário para tudo. Hoje em dia é para tudo. Você não vai para lugar nenhum se você não tiver o dinheiro, o recurso financeiro. Mas Deus estava dizendo assim para José: eu vou trabalhar no teu interior, para que as coisas da terra não entrem no teu coração. Você é a chave que vira a vida de alguém. Sabe o que é que Deus estava dizendo para José? Você está dentro da casa de Potifar e ele está prosperando, porque o segredo é você. Eu vou falar de novo: você é o segredo para Deus fazer algo na vida de alguém. José está preso, José é escravo, José agora é mordomo, só que quem prospera é Potifar. José não pode pegar nada. Sabe por quê? Deus tinha algo muito maior para colocar nas mãos de José, só que José precisava estar preparado. Porque as propostas, olha para o teu irmão e fala assim: as propostas são atraentes e o propósito vem vestido de muita prova e até mesmo de derrota. Fala assim: abre mão do luxo e o brilho da proposta. Fica com um propósito. Fica com um propósito. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Parece que está tudo fora de controle, não parece? O menino é escravo, agora é mordomo. E eu vou usar um nome aqui bem lindo, que todo mundo já viu e sabe o que é. Ele era governante da casa. Porque tem as governantas, não tem? Que dirige toda uma casa. Era já Deus falando assim: ó, você vai aprender a administrar. Você vai aprender a fazer a gestão dos negócios. Você vai aprender a cuidar da casa. E você vai saber que o lugar que você está, o território que eu te coloquei, há uma unção de governo sobre você. Só que sabe o que é que Deus está dizendo para ele? O Senhor está dizendo assim: você está vendo onde você põe a mão? Eu dou resposta na terra, porque o segredo é a tua fidelidade que gera o recurso na terra. O segredo é a tua integridade que gera resposta na terra. O segredo é a tua fidelidade que gera resposta na terra. Enquanto o teu coração for fiel, já estou profetizando, enquanto o teu coração for fiel, enquanto o teu coração for íntegro, enquanto o teu coração for obediente, pode fechar lá, pode fechar cá, pode vir luta de cá, de lá, mas o Senhor está dizendo: a minha mão estará sobre você. Você não estará sozinho. Talvez você chegou aqui em crise, em guerra na família, em guerra na tua mente, em guerra em tantas áreas, mas o Senhor está dizendo: suporta esse período da poda, porque eu quero desenvolver em você fidelidade, integridade e obediência. José não dependia daquilo que ele estava vendo para ele ser fiel. Olha para o teu irmão e fala assim: não dependa da bênção de Deus para ser fiel. Agora faz uma pergunta para ele, fala assim: se tudo aquilo que ele te prometeu hoje, ele falar não vou fazer, como seria a tua reação? Ele quer saber aonde está nosso coração.
Ele quer saber se o nosso coração está nele ou nas coisas que ele prometeu. Porque se o meu e o teu coração estiver nele, aquilo que ele vai fazer é maior do que aquilo que nós já recebemos. Eu estou profetizando para uma igreja que crê que mesmo sendo provada, perseguida, mesmo debaixo de dores e situações, ainda crê que para ser fiel não precisa ter na mão. Porque nós entramos na presença do Senhor e nós vamos reivindicar assim: Jesus, eu sou fiel. Aí se ele colocar a gente sentada ali na cadeira, ele vai falar: tu é fiel mesmo, filha? Porque a gente fala assim, ó, nós que pregamos, ministramos, ou vai discipular alguém, nós falamos assim: Pedro negou Jesus 3 vezes. Quem já pregou? Eu já preguei um monte de vezes. Mas quantas das vezes eu e você nega ele em apenas um dia? Quantas vezes nós o negamos? Com coisas pequenas. José tinha, eu vou falar só de 3 características: integridade, fidelidade, integridade e obediência. Ele estava dentro do processo e ele decidiu permanecer fiel. Ele decidiu permanecer íntegro e ele decidiu obedecer o tempo. Sabe por que ele obedeceu o tempo? Porque ele sabia que o Senhor do tempo era com ele. Eu vou falar de novo. Quando você entende o tempo de Deus, ele entra com a provisão. Há uma construção na tua trajetória. E o Senhor está dizendo: eu estou no controle da tua história. Eu estou no controle da tua família. Eu estou no controle da tua saúde. Eu estou no controle dos teus sonhos. Eu estou no controle da tua chamada. Deus te colocará daí aonde ele determinou. E não estranhe se o caminho que Deus vai te levar esteja caracterizado, vestido de derrota. Porque tem coisas que nós vamos precisar aprender a perder para poder ganhar. Tem coisas que nós vamos nós vamos ter que aprender que a dependência de Deus é melhor do que nosso braço e a nossa força. E o Senhor está dizendo para mim e para você: mesmo que você não sabe, mesmo que você não imagina, José estava dentro da casa de Potifar. E dentro da casa de Potifar, ele é mordomo. E ele também é um diácono. Ele também é um servo. Ele também é o filho de Jacó que perdeu tudo. E o Senhor está olhando para José e está dizendo assim: a tua dor hoje, o teu sofrimento hoje, ainda que você está sem pai, ainda que você está sem mãe, ainda que você está sem irmãos, ainda que você está fora da tua cidade, ainda que você está sem identidade, e a identidade sobre você é escravo, o céu estava dizendo: eu sou com você, rapaz, levanta a cabeça. Eu sou com você, moça, levanta a cabeça. O céu estava dizendo para ele: a tua dor, o teu sofrimento e o teu processo vai te levar a um ambiente grande. Mas Deus precisava provar o coração de José. Deus precisava provar o quê? O coração para que o coração dele não estivesse na riqueza da terra, para que o coração dele não estivesse nos bens materiais. O Senhor estava dizendo mais ou menos assim: ó, você coloca a mão e eu dou, mas você não vai poder tocar. Eu coloco nas tuas mãos, mas ainda não é o tempo de você prosperar. É alguém que vai prosperar através de você. Eu vou usar você, você vai liberar a palavra, mas você ainda não vai viver o que eu já falei que vou dar. É através de você, eu vou abençoar outro, da mesma coisa que eu falei que você vai viver. Jesus estava dizendo assim para José: José, continua, porque o teu coração não pode estar naquilo que você faz, mas naquilo que eu sou. Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo para José: chora, porque o choro vai regar a terra. Chora, porque nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas eu quero acreditar que José chorou muito. Ele era o filho amado do pai, ele era o querido do pai. Eu imagino quantas noites Jacó contou para ele tudo aquilo que ele viveu em Peniel, tudo aquilo que ele passou quando fugiu de Esaú. Eu creio que José sentava e ouvia Jacó falar assim: eu trabalhei 14 anos pela tua mãe e Deus foi comigo, me prosperou na terra. Só que José estava sendo preparado numa gestão dentro de casa, recebendo uma unção de governo,
Porque Deus ia provar ele ainda mais. Fala assim, ainda mais. Fala assim, haveria uma poda na vida dele, chamada injustiça, calúnia e difamação. Dá para dar glória aí? Porque eu estou liberando aqui e eu estou sentindo o peso da palavra. Porque é para nós. José estava dentro da casa e Deus falou assim, ó, eu te dou, eu prospero tudo. Olha o que a Bíblia diz. E logrou é o quê? E o homem viu que ele merecia ser promovido. Ele foi promovido dentro da casa. Quando o homem promoveu José, entregou a chave da sua casa na mão de José, sim ou não? O homem, ele tocava em alguma coisa de José, alguma coisa depois disso? Ele só sabia o pão que ele comia. Um exemplo, se era 2 bisnaguinhas, um copo de café e um copo de suco. Ele sabia o que ele comia e tomava. Tudo que sabia que pertencia à casa era com José. José agora é administrador, gestor e é um governante da casa. É o braço de Potifar. Só que a Bíblia vai dizer que insistentemente a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Alguns historiadores vão contar que todos os dias ela tentava cantar ele. Ou seja, não foi apenas, porque a Bíblia vai dizer lá, e a mulher de Potifar foi e deu em cima. Não, todos os dias. Olha para esse tipo de mulher na Bíblia. Esta mulher tinha um homem rico. Esta mulher desfrutava de uma casa luxuosa. Ela tinha muitos servos ao seu comando, sim ou não? Ela poderia ter tudo do seu esposo, mas o diabo, dentro do coração, intencionado pela vaidade, eu vou dizer vaidade, mas é promiscuidade a palavra, é a lasciva, o desejo, porque a Bíblia vai dizer que José era homem formoso e bonito. Se ele é fiel, se ele é íntegro e se ele é obediente, Deus ia podá-lo. Qual era a poda que ia vir diante dos olhos de José? José, um escravo exemplar, vai pegando aí. Era um servo exemplar, era um filho exemplar, e isso não isentou ele ser provado. José era fiel, era íntegro, era honesto, e Deus vai permitir ele ser tentado. Será se isso não tipifica e não te lembra de nada? Que Jesus foi tentado lá no deserto. José tipifica um tipo de Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele veio para remir a minha vida e a tua vida. E José era fonte remida, ou seja, a correnteza remida para toda a nação de Israel, para que todos chegassem à promessa que ele fez para Abraão. Olha para o teu irmão e fala assim: fuja das tentações. Fala assim, qual é a tentação que Satanás pode vir ao teu encontro? Fala, fuja. Olha aí, ó, versículo 10. O bispo até achou aí para mim, ó. Falando ela a José todos os dias, 39:10. Fala, pode jogar no telão, se der. Aí todo mundo lê junto. Glória a Deus. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Olha lá, sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender ao seu... Não, 10, é o 10. Falando ela a José todos os... E não lhe dando ele Lembra que o bispo ministrou aqui que Satanás vai usar os mecanismos que ele tem, que são, como foi que você falou? Que é vitais, órgãos vitais. Olhos, ouvido e boca. Ela todos os dias falando no ouvido de José: deita-se comigo. Todos os dias ela estava seduzindo José. Não foi apenas um dia. Ei, irmãos, fuja da sedução.
Aqui está falando de uma oportunidade para deitar, mas quanta sedução vem no nosso dia a dia. Tem sedução. E olha o que a Bíblia vai dizer, a janela, o ouvir. Coloca a mão no teu ouvido, coloca, porque é profético sobre a minha vida e sobre a tua vida. Declara nessa noite: Senhor, blinda a minha audição. Declara: Senhor, blinda a minha audição, para eu ouvir somente a tua voz. Fala: poda nessa noite toda sedução do adversário. Eu não quero ouvir outra fala que não seja do Senhor para minha vida. Você pode dar glória, aplaude a Ele. Aplaude ao Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, ó: não dava ouvidos para deitar, não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que estava na casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na sua mão, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Olha para o teu irmão e fala assim: uma foi a túnica e o outro foi a capa. Fala: você está entendendo? Lembra de Jesus? Que rasgaram as suas vestes e ainda jogaram sorte sobre ela. Aqui, irmãos, eu vou falar que foi Satanás encarnado dentro da vida da mulher. Mas tem coisas que não é o diabo não, é a intenção do coração mesmo. Eu vou falar assim, ó, a mulher, ela tinha tudo. Ela tinha tudo, mas ela queria deitar com José. O espírito de sedução, de encantamento, o espírito de promiscuidade estava sobre ela. Não é a mesma coisa. Satanás não foi lá e falou para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Foi mexer no psicológico dele, a fome, uma necessidade fisiológica. Aí Jesus responde para ele: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás é sagaz. Ele vai tentar novamente seduzir, e ele vai falar: ah, mas você está abatido, porque a fome nos deixa abatido, o psicológico abalado. Ele fala assim: mas a Bíblia diz que está escrito, te atira daqui de cima, porque os seus anjos darão ordem ao seu respeito. Ele olha e fala: mas está escrito que não tentará o Senhor teu Deus. Para trás de mim, Satanás, eu vou permanecer. Jesus fragilizado, ele vai mexer no espiritual, ele vai mexer na confiança de Jesus. Aí vem Satanás de novo: olha para tudo isso e eu te darei, se você prostrar e me adorar. Está escrito, Satanás, somente a Deus servirá e adorarás. Levanta as tuas duas mãos, levanta. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Satanás vai tentar te seduzir, ele vai tentar te encantar, ele vai tentar te levar por um lugar que não é Deus. Mas o Senhor está dizendo, como José nessa noite, ele está podando alguns comichões que Satanás tentou colocar no teu ouvido. Qual é a poda dessa noite? Audição aguçada para o céu. Deita comigo. Não deito, eu sou fiel. Vem comigo. Não quero, eu sou íntegro. Anda comigo. Não quero, eu sou fiel. Deita comigo. Não, eu obedeço a palavra. Você é linda, só uma noite, nem um segundo. Eu não vou trair o meu Senhor. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E o Espírito Santo,
quer injetar e adubar a minha terra e atua com integridade, fidelidade e obediência. Escuta uma coisa que eu quero te dizer. Presta bem atenção, que é os argumentos da nossa geração. É os argumentos de quem? José poderia dar algumas razões para cair no erro. Porque a gente, fala assim, eu rejeito toda síndrome de Eva, toda síndrome de Adão da minha vida. Fala assim, o Éden foi vencido, está guardado, e o Senhor reina. Fala, eu rejeito essa transferência de culpa. Fala, eu vou nessa noite permitir o Senhor podar meu ouvido, porque eu não vou ouvir a voz que não seja do meu Pai. Alamandagaia súbia. José poderia usar muitos argumentos para justificar a queda dele moral, sim ou não? Quais são esses argumentos? Ele poderia falar assim, mas eu sou um adolescente, a carne está, Oi, irmãos, eu tenho um adolescente em casa. Eu vou falar para eles aqui, eles vão ficar tudo vermelho. Tem hora, eu estou morrendo de calor. Eu falei, entra debaixo do chuveiro. Gelado, que vai embora o calorão. Os hormônios estão todo lá, todo vapor, desenvolvendo a anatomia do corpo. É uma naturalidade do corpo. Então, assim, poderia dizer os cientistas, talvez, de hoje, o entendimento dessa juventude, de nós, que adultos, que tem tanto, poderia dizer assim, adolescente. Os psicólogos poderiam dizer assim, são adolescentes. Esse é um tipo de autoafirmação e é necessário eles se conhecerem. É assim ou não é? Gente, não, dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque não adianta a gente abaixar a cabeça, é um assunto que corre em tudo quanto é lugar. E muitas das vezes a gente não conversa sobre esses assuntos. A internet vai dar de todo jeito, o Google, ou lá na esquina. E é verdade, os hormônios estão fervendo. Você tem que falar assim, é natural. Faz parte de uma natureza, de uma anatomia. Mas a Bíblia diz isso e isso. Para os psicólogos vai dizer assim, esse é o tempo mais propício para o adolescente se conhecer. José foi levado para o Egito com 17 anos. A idade do Gabriel, do Ian e do Mateus. Mateus já fez 19. Quantos anos estava lá dentro da casa de Potifar? Imagina se José caísse e falasse assim, sabe o que é? Meus hormônios estavam a flor da pele, eu não aguentei não, a mulher é muito bonita. E ainda ia ser o amante, e o dono não ia saber nada, porque ele tinha a chave da casa. Agora olha para o teu irmão, Deus não conta com meretriz, Ele conta com a noiva. Eu vou falar de novo. Jesus conta com a noiva, separada, pronta, purificada e santa, independente de ser homem ou ser mulher. Oi, irmão, os médicos iam dizer assim, esse é o tempo da explosão dos hormônios. Pum! Explodiu. Todos nós passamos e passamos nos dias. Todo mundo tem, irmãos. É culto de mulher, eu já vou acabar. Os médicos iam dizer a explosão dos hormônios. Aí José podia dizer assim, longe de papai, longe de mamãe, longe de irmãozinho. O irmãozinho não tinha ninguém para me vigiar. O negócio estava fervendo, não teve um chuveiro, eu caí. Agora olha para o teu irmão e fala assim, desde quando a sedução e a queda é nutriente para a tua vida espiritual? José está ensinando para homens, mulheres e jovens, é possível ter uma vida íntegra, é possível ter uma vida reta, é possível ter uma vida fiel. Oi, irmãos, isso só acontece com os jovens, eu estou usando eles aqui, tadinhos, todos eles, porque eu estou comparando a idade de José para a coisa, mas quantos adultos de nós? Que faz coisas que nós já estamos barbados, velho. A gente já sabe o caminho e a gente continua nas mesmas coisas. E Jesus está dizendo, até quando? Acorda. Eu vou podar você, muda a tua história.
Muda os teus passos, muda o teu conceito. José era um adolescente que decidiu, um jovem, vou dizer assim, um jovem que decidiu, eu posso ser fiel e eu vou ser fiel, eu sou íntegro e serei íntegro e eu vou obedecer. Arranca, presta atenção, os irmãos, que vou continuar no próximo culto, não sei qual, mas vou continuar. Os irmãos arrancaram a túnica, fez assim, ó, rasgaram a túnica. Seu miserável, você não vai vestir essa túnica. Inveja, ciúmes, ódio, conspiração. Pega a túnica, ainda mata um animal e mergulha no sangue para levar para o pai. Agora dentro da casa de Potifar fala mordomia. Fala assim, é um lugar de perigo. Porque você vive a bênção. E Deus testa onde está teu coração. Fala assim, mordomia. É o lugar que Deus vai testar as tuas estruturas. Se você fica com a terra ou se você decide o céu. Quem é que vai decidir o céu nessa noite? Quem é que vai decidir o céu? Os jovens de hoje, fechei, que eu vou continuar depois. Os jovens de hoje iam dizer assim, ah, mano, mas eu tenho que provar que eu sou homem. Sim ou não? Dentro das escolas aqui, os jovens e os adultos. Eu nem vou tirar os jovens agora, eu vou tirar vocês. Quantos adultos aqui que fez um monte de... Ia falar até aqui. Um monte de baboseira só para provar que era homem. Fez um monte de coisa só para provar que era mulher. Sabe por quê? Sim ou não? Prova aí que você é macho. Você é viado? Quantos? Pastor, a senhora está falando uma palavra dessa, está gravando? Quantos aqui fez coisa errada só porque mexeu no teu eu? Aí você fala assim, eu vou provar que eu sou o macho da vez. Seja sincero, quantos aqui que olhou não deveria ter feito isso só porque mexeu na moral? Talvez os jovens de hoje precisam ver em nós, sabe o que é a estrutura, para falar, eu errei aqui, não cometa o mesmo erro. Ei, se te chamar isso, dê a tua cara, leve o nome, mas não traia Deus. Quantas mulheres aqui fez tanta besteira para provar só que podia. Ah, desse assunto não fala na igreja, mas eu estou ensinando a você que José prova para mim e para você que o ouvido dele foi purificado e tudo entra pelo ouvido, viu? Aquilo que eu e você ouve vai definir aquilo que eu vou caminhar. Aquilo que eu e você ouve vai definir o que é a consequência do amanhã. Levanta-se, coloca de pé em nome de Jesus. Pastora, que palavra dura. Não, deixa eu te falar uma coisa. José, ele não se preocupou se os médicos iam dizer que ele estava na explosão dos hormônios. Ele não se preocupou se os psicólogos iam falar, ele precisa se conhecer. Ele não se preocupou se os amigos lá dentro iam chamar ele, que ele não era homem suficiente e negar sua masculinidade. Ele se preocupou em ser fiel. Qual é a poda de Deus para minha vida e para a tua vida? Eu não vim aqui para ouvir essa palavra, pastora, mas é a palavra de Deus para minha vida e para a tua vida. Quantos erros você cometeu só para provar o teu valor para alguém? E a palavra de Deus, ele está dizendo assim, não queira provar quem você é, deixa ele dizer quem você é. Eu vou falar de novo, o Senhor está dizendo, deixa eu justificar quem é você para mim. Quantos de nós cometemos tantas coisas? Eu vou falar agora para os jovens, eu falo assim, mas foi tão irresistível, eu chorei. Jesus está dizendo, as paixões, elas vão embora. Queima como um palheiro e fica cinza. Mas o Senhor está dizendo, não, filho. É possível, filha. Talvez alguém ia justificar assim, olha, José, você está longe da tua família, está longe daquela promessa. Talvez alguém fale para você, saia do lugar que Deus te constituiu. Você é muito jovem. Quantas das vezes eu, Carla, eu não falo por ninguém. Eu falei assim, nossa, eu noiva. Afastada da igreja. Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar. Afastada da igreja. Ano de 2017. Fiz um voto com o Senhor.
1997. 97. Ó, ele tá bom de data, tu tá vendo? Ele tá bom. Isso é bom, viu? Eu tô esquecendo as datas, ele tá lembrando de todas. Ó, Jesus é bom, dá um glória a Deus. 1997. Gente, é muito tempo, é muitos anos, eu fiquei até vermelho. Não é nada disso. Eu fiz um voto com o Senhor, é rápido. Estava desempregada e eu queria casar. A gente estava comprando os móveis para casar. E escuta uma coisa, eu afastada da igreja fiz um voto com Deus. Porque crente é assim, se afasta, mas não sabe o caminho, não esquece o caminho, né? Aí eu falei assim, se o Senhor, olha só, se o Senhor abrir a porta de emprego para mim e o Senhor me dá aquela porta, o meu primeiro salário eu vou te dar na igrejinha. Ainda falei, aquela igrejinha. E marquei a igreja, era o ponto final do ônibus que eu pegava e tinha uma igreja Assembleia de Deus com a portinha desse tamanho. E como eu nasci em berço evangélico, estava afastada, rebelde. Tá vendo, jovens? Quero a atenção de vocês, 1 minuto. E aí eu falei, eu vou te entregar. Recebi o primeiro salário, guardei dentro da bolsa. Passou 1 mês, 2 meses, eu era na época da datilografia. Fazia curso de datilografia, ia para a escola. E nesse dia eu tinha prova, 2 provas. E eu entrei dentro do ônibus, faltei na datilografia e dormi no ônibus. Onde o ônibus parou? No ponto final, em frente à igrejinha. Para mim pagar o voto. Porque o dinheiro estava na bolsa. Só que eu não fui pagar. E aí, ó, a guerra. Eu não vou entrar. Porque eles vão ficar no meu pé para me voltar para a igreja. Eu não vou pôr saia. Eu não vou pôr brinco. Eu não vou pôr saia. Eu não vou tirar meu brinco. Olha a mentalidade. Falei, eu não vou. Aí sentei no final do ponto do ônibus. É aquela voz, entra. Vai colocar no altar o que você me prometeu. Falei, eu não vou. E aquela guerra, só que quando ele vem constrangendo. Vai. E aí, ó, os demônios grudando eu no ponto de ônibus e o Espírito Santo me empurrando para entrar para a igreja. Os demônios me segurando. E aí a Carla também, eu não vou, porque eu não quero pôr saia. Eu não vou, porque eles vão ficar no meu pé para eu aceitar Jesus. Eu não vou. Rebelde. Resumo, e eu vou encerrar. Eu entrei dentro da igreja, falei, também assim, ó, eu vou entrar, vou sentar no último banco, lá no cantinho, ninguém vai me ver, e aí eu vou lá e entrego o envelope pro pastor, porque aí já tá pago. Oi, irmãos, Pedro, Tiago e João. Era um culto de doutrina. Tinha 6 irmãs e o pastor, e eu lá na última cadeira, ele estava lá dobrado o joelho, orando. Ia começar a reunião. Quantos metros tu tem, Marcos? Eu acho que o Evandro ali, 1,80 por aí? 1,70 e pouco. Aí eu falei, Jesus, e o pastor não acabava aquela oração. Te dou graça, te dou glória, adorado, amigo, santo, fiel, justo, poderoso, que convence, que restaura, que aviva, que alimenta, que levanta, que limpa, que põe louvor. Eu te adoro, eu te amo. E a lágrima começou a cair. Eu estou sentindo o que ele está sentindo e eu não quero, eu vou embora. Levanta ele daquele lugar. E ele diz, Alfa, Ômega, Príncipe da Paz, Leão da tribo de Judá, Rosa de Saron, o Verbo encarnado, morreu e ressuscitou. Tu estás aqui, Filho de Deus, adorado, entronizado. E eu comecei a chorar. Daqui a pouco o pastor está lá, as 3 irmãzinhas e eu. Chega um irmão, 1,80 m, jovem, mais ou menos uns 18 anos. Desse jeito, parou na porta. É aqui? E o Senhor falou, é. Então eu entendi. 4 ônibus ele pegou no mistério. 4 ônibus. Sabe onde ele estava?
Eu estava na Brasilândia, Terezinha, quem conhece, perto lá do Paulistano. Ele estava lá para o lado da Zona Sul, pegou 4 ônibus, que virou uma vigília, depois a consagração, veio para tarde, 3 dias na presença do Senhor, e o Senhor falou, pega o ônibus tal, no mistério, Jesus, para onde eu vou? Você vai pegar 4 condução, porque eu vou te levar na igreja. Eu tenho uma mensagem para uma jovem que vai estar lá, e para o pastor da igreja. O pastor da igreja tinha passado por uma situação, metade da igreja tinha saído, e uma alma que estaria lá, pastora Carla hoje que vos fala, noiva do bispo Adevaldo, e o Senhor levou ele lá para falar que ele é, que ele faz e que ele tem. Eu queria ter tempo para te contar esse testemunho. Cheio do poder de Deus, negão, irmãos, coisa linda. Meu sonho, eu falo pro bispo Adevaldo, é encontrar ele em algum altar. Isso foi no ano de 1997. Era jovem, cheio do poder de Deus. E o Senhor levou lá. Sabe o que ele fez? Pastor, pode fechar a porta, que não entra mais ninguém. Porque a mensagem que está aqui é para as ovelhas que ficou. Para que Deus mandou eu trazer aqui a palavra. E para esta jovem que está aqui escondida, para ele não ver ele, para não ver ela. Mas Jesus te viu. Jesus te viu. Nunca vi na minha vida. Mas olha, falou, tu está segurando aí na cadeira. E falou, não levanto a minha mão. Está com a aliança no teu dedo, noiva. Mas eu vou te provar. Eu vou te amassar. Porque hoje você está dizendo, eu não quero aceitar. Você está como Barrabás, como o povo gritando, solta Barrabás e crucifica o Cristo. Você acha que eu falo isso com alegria? Eu era jovem, 17 anos, 16 para 17 anos. Mas o céu me viu lá na Brasilândia para dizer o que tinha na vida do bispo Adevaldo hoje, que vocês estão aqui sendo pastoreado por ele. Coração rebelde. Uma hora eu termino. Jesus, ele trouxe aquele jovem para entregar uma mensagem. Você está noiva. E hoje você não quer abrir mão de um relacionamento para ser fiel a mim. Mas tu saberá o que é fidelidade. Olha para o teu irmão e fala assim, essa é a noite que ele diz para você, aduba a tua terra com fidelidade, obediência e integridade. Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. Depois eu termino de contar esse testemunho. Pode aplaudir a ele, pode aplaudir. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua casa. Soberano e eterno Deus, aqui está a tua palavra. Como José venceu tantas podas. E foi alguém resiliente, Senhor. Sem olhar a circunstância da sua idade, ele decidiu ser fiel. Senhor, nós somos provados em tantas áreas. Nós perdemos tantas coisas. Nós perdemos tantos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, tantos dias, tantas etapas, por procurar o nosso modo, a nossa forma, ou por muitas das vezes dar ouvido àquilo que não era a tua fala, não aquilo que não é a tua voz. Senhor, a tua igreja está aqui com a cabeça encurvada, orando a ti. Eu não sei o que essa mulher precisa, o que esse homem precisa, mas eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, Senhor, toca a vida do teu filho, toca a vida da tua filha agora, assim como o Senhor tocou na vida de José, Pai, com resistência, como o Senhor tocou na vida dele nos íntimo mais profundo das suas raízes, que ele não negou a sua fidelidade, que ele não negou a sua obediência ao Senhor. Ele mais uma vez vai perder a capa, mas ele não perde o acesso contigo. Ele perde mais uma vez a capa, mas não perde a promessa. Ele perde mais uma vez a capa, mas não perde o seu lugar de filho. Senhor, nos convence nessa noite, Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor trabalhou na vida de José,
fé. Ah, Espírito Santo da verdade, aduba essa terra, aduba esse intelecto, esse sentimento, esse emocional. Que teus filhos venham sair daqui de posse de vitória. Eu não posso tocar, Pai, nas áreas das quais ele precisa. Ela precisa, mas eu te peço nessa noite, toca nas áreas, Pai, que são abaladas, trincadas, rachadas ou estremecidas. E eu te peço em nome de Jesus, vem embutindo adubo do céu sobre todas as áreas das nossas vidas, para que possamos em ti caminhar, em ti prosseguir e em ti avançar. Eu libero sobre a vida dos teus filhos resiliência. Eu libero sobre a vida dos teus filhos poder e autoridade na palavra. Eu libero sobre cada casa, sobre cada jovem, sobre cada família, poder e autoridade para vencer a sedução do mundo, para vencer, Pai, a sedução do pecado, para vencer a sedução da queda, para vencer os encantamentos trajados de propostas brilhantes. Senhor, em nome de Jesus, José, ele resistiu, e eu te peço, Pai, a resistência que vem do teu altar, para ouvir a tua voz, para não ceder a carne, para não ceder os desejos, para não ceder as vontades, seja, Pai, numa vida emocional, seja numa vida física, profissional, seja numa vida ministerial. Senhor, as propostas não vai nos garantir um futuro de glória, mas o processo vai nos habilitar no propósito para chegar onde o Senhor determinou e sonhou. Eu abençoo a tua noiva e eu profetizo, Senhor, que como eu fui encontrada em 97 dentro daquela igreja e o Senhor bradou na minha vida, brada hoje, Senhor, e em nome de Jesus, que os teus filhos venham alcançar em ti nem aquilo, Senhor, que eles pediram, mas aquilo que o céu projetou, que é além dos nossos pensamentos e sonhos. Em nome de Jesus eu abençoo todos eles, para a glória, honra e louvor do teu nome. Todos digam amém. Deus abençoe, aplaude ao Senhor Jesus.